Olá, salve a sua estrela, eu sou a cigana Sarazade, que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão para o Brasil e as regiões brasileiras. Então você aí, estreliar-se iluminado desta constelação, faça uma oração, vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias, paz, prosperidade para a nossa terra. Enquanto você faz as suas preces, eu gostaria de lembrar a você que em 2026 temos 2 eventos presenciais. Em janeiro, o grande encontro, eu, Marco Aurélio, Carlos Armite, estaremos juntos em um evento que vai tratar da astrologia para 2026, tanto de forma coletiva como de forma pessoal, pelo professor Carlos Armite, um movimento sistêmico ministrado pelo Marco Aurélio e eu, que vou promover um ritual de limpeza, abertura de caminhos e um ritual na fogueira cigana. Vem com a gente que eu tenho certeza que você vai adorar. Em junho de 2026, primeira expedição energética da Sarasterra-Mar, Machu Picchu. Se você deseja vivenciar momentos inesquecíveis na sua vida, é só garantir a sua vaga, entre o número pelo telefone que passa no vídeo. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Minha eterna gratidão pela sua vida, pela sua existência. Oráculo. Previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Optcha. Olha, o jogo abriu com a carta 17. Primeiro que prestem atenção no que eu vou dizer, tá? Vai ascender uma mulher aqui no Brasil em termos políticos e de um dia para a noite também essa pessoa some das perspectivas. Enfim, digamos que o nome de uma mulher apareça para uma candidatura importante em 2026. Só que depois mudam e colocam uma outra pessoa no lugar dela, tá? Então, qualquer possibilidade de uma mulher, até mesmo no atual governo, de ascender a um cargo político de relevância, não vai dar certo. O jogo fala também da queda de um avião no Brasil, com uma personalidade influente dentro, podendo ser uma artista e pode ser sim do sexo feminino. Veremos algum luto aqui no Brasil em termos de arte. Perdão. Vamos lá. O jogo fala de uma certa instabilidade no nosso país. Alguma questão, principalmente agora em novembro, vem a ocorrer que vai trazer, inclusive, muita tensão política, governo e oposição. Claro, se há a possibilidade da prisão do ex-presidente da República e outros membros, tá, já indiciados por tentativa de golpe no Estado. E a prisão de fato está para ocorrer, tá? Ele já está preso, contudo ele deve ser transferido para uma prisão. Talvez seja essa a questão que o oráculo esteja mostrando,
né? De uma certa forma, acontecimentos vão trazer muitos impasses virtuais, principalmente debates nas redes sociais, muitos discursos, muitas narrativas. Então vamos prestar bastante atenção a todos aqueles que vão se pronunciar diante desse acontecimento. Região Sudeste, alguma questão bem complicada está para acontecer na região Sudeste. Vamos lá. Eu tenho aqui na mesa, na primeira linha, duas regiões bem fortes, a região Sul e a região Sudeste. Na região Sul, eu vejo alguns acontecimentos voltados à política, a manifestos, a escândalos, prisões e violência, infelizmente. Gente, a região Sul e a região Centro-Oeste do nosso Brasil são duas regiões que ficarão marcadas por um bom tempo por crimes sexuais, envolvendo pedofilia, envolvendo crianças. Então, a região Sul e a região Centro-Oeste. Nós vamos ver sair dessas regiões questões absurdas. Eu vejo também aspectos, algum escândalo religioso, envolvendo uma figura religiosa. E não estou limitando isso a uma religião específica. Pode ser um ritual macabro, pode ser algum golpe, mas nós teremos um escândalo envolvendo um líder religioso na região Sul de grande proporção. Na região Sudeste, infelizmente, o jogo me fala de violência. Então, furtos, roubos, assassinatos, bala perdida, todas essas coisas que a gente lida, né, no Brasil, infelizmente, tá? Ocorrendo na região Sudeste do nosso Brasil. Na região Nordeste, nós veremos algum acontecimento, principalmente pegando Natal, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco. Esses estados, eles estão colocados de uma forma muito sensível, incluindo para excessos de chuvas ou algum tipo de desabamento, até mesmo incêndios, tá? Questões que nós não conseguimos conter. Sem falar de extrema violência. Aliás, na região Nordeste, nós vamos ver algumas manifestações. Então, a gente vai ver nas mídias sociais manifestações partindo da região Nordeste do nosso país. Uma pessoa sendo envolvida, por exemplo, ou alguma ação até da Polícia Federal, algum esclarecimento, algum tipo de revelação envolvendo a falcatrua do INSS, o roubo do INSS, tá? Então, alguma questão a respeito disso surgindo imediatamente. Oráculo. Previsão Brasil, oráculo. Optcha!
Gente, eu vejo a morte de um apresentador ou uma pessoa ligada ao canto, apresentador de TV, ou alguém que foi importante em termos de comunicação, tá? Nós teremos um luto nesse contexto. Nesta mensagem, o oráculo me afirma ser uma pessoa do sexo masculino, tá? Infelizmente, nós vamos ver um incêndio no Nordeste de grande proporção. Um incêndio no Nordeste de grande proporção. Veremos assuntos também a respeito de animais de pasto, animais, por exemplo, né? Gado, ovelhas, cabritos ou até mesmo galinhas, tá? Mas principalmente de corte, animal de corte. A gente vai ver alguma situação envolvendo essa área específica. Então, agropecuária, certo? Podemos também pensar numa crise do agronegócio. Parece-me que alguma coisa mudou. Um problema que teria sido resolvido, talvez não tenha sido completamente, e uma crise venha se instaurar dentro desse contexto, tá? Um acidente em uma passarela ou um viaduto ou uma ponte gravíssimo. Um acidente em uma passarela ou viaduto ou ponte gravíssimo. Pode ser a queda? Pode ser a queda, tá? Pode ser uma batida que arremessam carros ou pessoas caindo de alta... pode ser também um problema na estrutura que venha ceder uma parte, tá? Não tudo. Viaduto, passarela, elevado, ponte, alguma situação nesse contexto. Gente, o oráculo confirma que ainda esse ano e novembro será um mês bem difícil para o ex-presidente da República e outros militares envolvidos na tentativa de golpe aqui no Brasil. Nós teremos prisões nesse contexto. Região Centro-Oeste sendo colocada pelo oráculo com uma sensibilidade muito grande, tanto para escândalos como também para desastres naturais. Gente, não é só chuva, tá? Seca, vento, tempestade, nuvem de areia, tempestade de areia. Mas o jogo também fala de questões econômicas na região Centro-Oeste vindo à tona e nós vamos tomar conhecimento dessa questão. Por mais que o jogo tenha aberto falando de alguma coisa no Nordeste, parece-me que tem alguma situação que pode entrar dentro de uma condição, dentro de uma questão diferente, tá? Então, de uma certa forma, o jogo traz uma situação a ser resolvida, tá? Eu vejo quebra de parcerias políticas dentro do Nordeste. Então, políticos aliados ou partidos aliados, de repente, entrando num conflito, isso levando a mais consequências virtuais do que qualquer outra coisa. Tirando o contexto de prisões dos envolvidos com o 8 de janeiro, eu tenho claramente o baralho me dizendo que uma outra pessoa será presa, um outro político será preso por um outro motivo, tá? Cassações, processos de inelegibilidade estão se aproximando. A justiça definindo algo, a justiça definindo uma cassação, seja o TSE, seja o STF, enfim, seja
outra entidade importante e influente, mas eu vejo uma pessoa sendo caçada ou um processo de impeachment. Isso pode ser numa prefeitura, num governo de estado, tá? Ou um processo de impeachment sendo instaurado, começando a se falar a respeito. Então, tem algumas situações realmente para acontecer. O jogo fala muito de Santa Catarina, de nós ouvirmos falar muito também no sul de Santa Catarina, tá? Claro, se nós pensarmos que a COP30 já começou, Belém estará também nos holofotes, mas não só Belém, da região norte, tá? Em relação à COP30, os resultados da COP30. Gente, nós estamos com alguns aspectos astrológicos, inclusive Mercúrio retrógrado em Sagitário. Muita coisa terá que ser vista, tá? E é como se nós já sabemos que o Trump não enviará nenhuma delegação importante para a COP30, natural, ele saiu, né, de projetos significativos, de acordos significativos em relação ao clima e ao meio ambiente, mas eu vejo o esvaziamento da COP30. Sabe um evento que é muito esperado, que talvez pudesse sim trazer, nossa, muita melhoria. No entanto, parece-me que não vai haver, não vai ser conclusivo contra o quanto deveria, não será tão produtiva a COP30. Claro que teremos algum avanço, teremos sim alguns avanços, mas é como se outras delegações também não fossem estar presentes, ou não fossem se manifestar, ou não fossem aderir a alguma questão. Consegue compreender? Oráculo. Previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Optcha! Optcha! Documentos que chegam à tona, tá? Gente, a gente vai ter ainda esse ano, pelo menos, mais umas 3 prisões. Teremos mais ações da polícia no Brasil, certo? Ações da Polícia Federal, ações de militares em comunidades, favelas, uma atuação. Na realidade, eu vejo uma pessoa encurralada, tá? Então, teremos mais prisões, como eu disse, inclusive escândalos pegando várias áreas dos serviços públicos. Essas questões de leis, atuação da justiça, tudo isso fica muito forte agora em novembro, extremamente forte. Em dezembro, o foco estará mais voltado para o governo federal, presidente da República. Ai, gente, incêndios, tá? O jogo apresenta muitos incêndios, continua apresentando, inclusive na região sul, na região nordeste, centro-oeste. Então, incêndios assim de grande proporção, tá? Inclusive com mortes, eu sinto muito, envolvendo mortes de pessoas.
prisões de milicianos. Prisões de milicianos. Bom, nós estamos num momento de virada bem significativo, inclusive industrial, inclusive em termos financeiros, tá, pessoal? Vamos prestar atenção, porque o que o oráculo me mostra? Algumas empresas já vêm numa dificuldade, num processo de quase entrar em falência, já há 5, 6, 7 anos, e os empresários estão, né, tentando segurar os seus negócios, mas a gente vai ver uma ou outra começar a dar um sinal de falência, tá? Nós veremos também muitos pagamentos de multa, pessoas que dizem o que querem, seja nas internets, ou acusam outras pessoas sem provas, que vão acabar sendo indiciadas e pagando multas. Oráculo, Previsões Brasil, oráculo. Optcha! Pessoal, ainda sobre a prisão do ex-presidente da República e outros envolvidos em golpe do 8 de janeiro, primeiro, que o mesmo que ele fique algum tempo na Papuda ou em qualquer outro presídio, até mesmo numa cela da Polícia Federal, ele não ficará por muito tempo. Ele vai se manter em prisão domiciliar, tá? Em prisão domiciliar, ele pode até conseguir um recurso, vamos lá se eu consigo explicar para você o que eu estou vendo. Está certo pelas autoridades brasileiras de prenderem em uma cela, tirar de prisão domiciliar e prenderem em uma cela, claro, tudo dentro da lei, o ex-presidente da República, para que ele cumpra a pena dele, como deve ser feito com todos aqueles que cometem crimes, né? Sendo que nós sabemos que ele já tem uma certa idade, nós sabemos que ele tem problemas de saúde, nós sabemos que a lei beneficia pessoas que vivem essas questões. Eu já disse anteriormente, inclusive, que ele cumpriria a pena dele em prisão domiciliar, tá? E é isso que vai ocorrer. Então, assim, as autoridades no Brasil já estão com tudo certo para prendê-lo agora em novembro, tá? Mesmo que prendam, porque ele pode conseguir um recurso para isso, mesmo que consigam levar ele para uma cela, que prender ele já está preso, levarem ele para uma cela, seja na Papuda, seja na Polícia Federal, seja no raio que o parta, ele consegue brechas dentro da lei para cumprir a sua pena em prisão domiciliar, ok? Gente, na região sudeste, me fala de assassinatos assim cinematográficos, uma expressão de violência muito grande, e uma chacina ocorrerá na região sudeste do nosso Brasil. Eu sinto muito de verdade. Olha, naufrágios, tá? Naufrágios e afogamentos, inclusive crianças perdidas, tá? Nós veremos com de uma forma mais intensa, maior.
Gente, nós vamos ver um artista anunciando, ou um influencer famoso, ou um esportista, tá? Anunciando uma doença maligna, anunciando um tratamento para um câncer, por exemplo, tá? Então, nós ouviremos muito falar de saúde. Mídias sociais, são pessoas conhecidas, essas pessoas que têm milhões e milhões e milhões de seguidores nas redes. Um naufrágio bem significativo. Não me mostra se é fluvial, rios, lagos ou lagoas, ou se é no mar, tá? Lancha, mar aberto. Gente, nós veremos um arrastão na região sudeste. Eu vejo até brigas, preste atenção, de grupos. A gente, quando pensa em brigas de grupos, a gente pensa em brigas de torcida organizada, aquelas coisas que acontecem de vez em quando. Tá, mas o jogo me fala de arrastão, de grupos de menores assaltando. Então, a gente vai ver expressões de violência, região sudeste bem grande. Sabemos também, né, que querem colocar o Comando Vermelho na lista de terroristas. Eu sei, entendo que toda a mega operação, tudo que foi feito até aqui, tudo isso tem um propósito, tá? Tem, de fato, um propósito. E colocando o Comando Vermelho na lista de terroristas, o nosso país volta a ter uma sensibilidade em relação a ações dos Estados Unidos da América. Lembrando que eu disse em uns vídeos há um tempo atrás que nós teríamos problemas fronteiriços, né? Então, gente, não é porque não aconteceu rapidamente que não vai acontecer, pelo contrário. O oráculo já me avisou coisas um ano antes, para que pudesse ser colocado da forma mais adequada, certo? Esse perigo está longe de deixar de existir. Inclusive questões envolvendo Paraguai, Uruguai, Argentina, Estados Unidos e Brasil. Então, os companheiros também de fronteira, né, os vizinhos do Brasil, a gente está num ponto sensível para isso. Está num ponto sensível para isso. E a gente vai ver ainda muita articulação a respeito dessas coisas. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, salve a sua estrela. Muito obrigado pela confiança em meu trabalho. Gratidão por estar aqui. Eu amo você, viu? Obrigada.